Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos falando sobre os assuntos de biologia até chegar ao Enem, tá? Você que é meu aluno aí no pré-vestibular social, você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez, material extra para vocês agregarem seus estudos, tá? Uma conversa sobre os assuntos. Aqui embaixo você encontra um link que tem todo o material desse assunto, tá? Tem um resumo, tem um mapa mental, tem exercícios e tem gabarito comentado. Então tá bem completo para vocês conseguirem um material legal até o Enem. Então a gente tá no módulo de bioquímica, tá? A gente estudou já algumas moléculas orgânicas, a gente tá fechando hoje a bioquímica orgânica. Nós já vimos proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas. Então hoje a gente vai fechar a bioquímica orgânica com ácidos nucleicos. E logo após nós vamos ver água e sais minerais para poder fechar as células, como eu tinha prometido a vocês lá no começo, naquela aula geral que eu falei sobre as células, sobre os seres vivos, que a gente ia ver melhor as partes da célula. Então, hoje a gente vai falar sobre ácidos nucleicos. Clique aí no seu material, se você ainda não tem, pra gente começar a aula. Se puder colaborar, curte o canal, curte o vídeo, tá? Se inscreve no canal. Me acha lá no Instagram, que tá aqui embaixo também, no Instagram do projeto, que eu sempre tô postando as novidades lá, fazendo enquetes pra vocês deixarem conhecimento, tá? Podem tirar dúvidas por lá também no direct, tá bom? Então vamos lá. Ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos são macromoléculas orgânicas. O que são macromoléculas? São moléculas grandes que são formadas por pequenas unidades de outras coisas. A gente chama também isso de polímero. Eu falei pra vocês do exemplo do trem, tá? Um trem seria um polímero e os vagões de trem seriam os monômeros que formam esse polímero. A gente deu aí como exemplo a proteína quando a gente estudou, né? Só ir lá no vídeo de proteína, que a proteína era um polímero formado por vários monômeros de aminoácidos. Então hoje a gente vai ver que os ácidos nucleicos são formados por monômeros de nucleotídeos. E o que são nucleotídeos? Então eu vou deixar para vocês aí uma imagem, tá? Eu sempre fico mais pro canto da tela para deixar espaço para imagem para vocês, mas no material que tem imagens mais complexas fica melhor vocês acompanharem. Então, como é formado um nucleotídeo? O nucleotídeo é formado de 3 partes principais. Um açúcar, tá? Que geralmente é uma pentose. Geralmente não, sempre é uma pentose, tá? Temos 2 tipos de pentose, oxirribose e desoxirribose. A gente viu em carboidrato que uma pentose é um açúcar de 5 carbonos, como diz o prefixo pent. Então, ose vem dos carboidratos e pentose é um carboidrato de 5 carbonos. Então, a gente tem as riboses. E aí nós temos a oxirribose e a desoxirribose. Qual a diferença entre elas? A presença de oxigênio. Então, a desoxi, o nome já diz, né? Sem oxigênio. Então, é a mesma coisa da ribose, perdendo um oxigênio. Dá pra ver aí na foto também. Então, a gente tem um açúcar, né? Formando a primeira parte do nucleotídeo, uma pentose. A segunda parte do nucleotídeo é formada por um grupo fosfato, tá? Derivado lá do fósforo, dos sais minerais, que a gente vai ver como é importante no próximo vídeo, na próxima aula. Mas sempre tem um radical fosfato. Ligado a ele também tem, né, essas duas estruturas, você também vai encontrar uma base nitrogenada. Então, uma base orgânica, tá? Que tem nitrogênio. Então, vamos lá, a gente tem um açúcar, um radical fosfato e uma base nitrogenada, tá? O açúcar, ele vai mudar dependendo se for DNA ou RNA. Como eu falei, o D vem de desoxi, né, na sigla. Então, o DNA é com açúcar desoxirribose e o RNA com açúcar ribose. Isso aí é muito simples, é só vocês pensarem na letra que começa, tá, a sigla. Como eu falei, o açúcar muda se for DNA ou RNA, mas é uma pentose de todo jeito, uma ribose, tá? Uma desoxirribose e uma ribose. O radical fosfato está presente em todos os ácidos nucleicos, né? Em todos os nucleotídeos, no caso. E o que diferencia um nucleotídeo de outro? É a base nitrogenada. Então, nós temos alguns tipos de base nitrogenada, vocês já devem ter ouvido falar. A gente divide em 2 grandes grupos. O grupo das bases púricas e o grupo das bases pirimídicas. As púricas são a adenina, você pode representar pela letra A, e a guanina, né, pela letra G. As pirimídicas são representadas pela letra T de timina, C de citosina e U de uracila.
A uracila, ela tá presente no RNA, tá? Porque ela entra no lugar da timina. Quando o DNA vai fazer RNA através dele, onde ele colocaria uma timina, ele coloca uma uracila, porque só tem uracila no RNA. Então, a uracila, ela tá especificamente pro RNA. Mas a adenina, a citosina, a guanina, e a timina, elas estão presentes no DNA, tá? Resumindo, tá? A, C, G tá presente no DNA e no RNA. No DNA a gente tem o T, né? Que é a timina. E no RNA a gente tem no lugar da timina a uracila. Então essas são as 4, né? 5 com a uracila que entra no lugar da timina, bases nitrogenadas. E como essas bases, elas se combinam entre si. Quando elas vão se ligar, por exemplo, no DNA, que tem 2 fitas que a gente vai ver. Então, elas fazem ligações entre elas. Essas ligações são feitas através de pontos de hidrogênio. O que são pontos de hidrogênio? Eu acho que eu já comentei em outro vídeo aqui, mas eu vou relembrar. Pontos de hidrogênio são ligações muito fortes que o hidrogênio faz com alguns elementos que são muito eletronegativos. Eu costumo lembrar assim, H-FON. Então, sempre que eu tiver hidrogênio ligado a flúor, oxigênio, nitrogênio, que são muito eletronegativos, eu tenho uma ponte de hidrogênio. Então, o A, ele se liga sempre com T, tá? Pensa assim, a adenina se liga com timina. Se eu tiver um DNA formando outro DNA. Se eu tiver um DNA formando um RNA, eu vou só tirar essa timina, esse T, e substituir por uma uracila. Então, essa ligação AT ou AU, ela é feita por 2 pontes de hidrogênio, 2 ligações de hidrogênio. Já as outras 2 bases, que é o G, a guanina, e o C, que é a citosina, elas se ligam entre si por 3 ligações de hidrogênio. Ah, isso é importante? Muito importante, tá? Eu já vi questão do Enem que ele fala que você aquece uma molécula de DNA, né? E ele quer saber qual é a ligação que vai quebrar primeiro. Isso é o que você tem que saber para resolver a questão. Então, você tem que saber que A com T ou A com U sempre vão quebrar primeiro, porque só tem 2 ligações de hidrogênio. A ligação é um pouco mais fraca. E C com G tem 3 ligações de hidrogênio ali. Então, aquilo ali é muito mais forte e vai demorar mais a quebrar. O principal dessa aula é você saber distinguir as diferenças entre DNA e RNA. Então, nós temos algumas diferenças, tá? E a gente vai falar aqui devagarinho, uma por uma. A primeira diferença, a gente já falou, é o açúcar que constitui, né, a molécula. Já falei pra vocês que o DNA é a desoxirribose e o RNA é a ribose. Então, essa é a primeira diferença, o tipo de açúcar, de carboidrato que forma a sua estrutura. O segundo ponto é a base nitrogenada, como a gente já falou. Aqui é um resumo de tudo, tá? Todas as diferenças. Então, a gente já citou que no DNA a gente tem timina e no RNA, no lugar da timina, a gente tem uracila. Então, nós temos uma base diferente nas duas. Então, base nitrogenada também é um ponto que difere esses 2, né, ácidos nucleicos. Aí nós temos um ponto muito importante, que é um dos principais pontos de diferença. É a estrutura dessas 2 moléculas. O DNA, vocês já devem ter visto o modelo, tá? O modelo a gente chama de dupla hélice, porque é uma molécula que é formada por 2 fitas, né? Ela é dupla e é em formato helicoidal de hélice. Então, a gente tem essa molécula com 2 fitas, tá? Que se ligam entre si por essas pontes de hidrogênio, como a gente falou. A com T, C com G. No caso do DNA, não tem uracila, né? A gente tá falando de uma fita dupla do DNA. Então, a gente sempre vai encontrar o DNA nessa fita dupla, né, em formato de hélice, toda enroladinha ali. Como a gente tem 2 fitas, a gente tem uma fita no sentido 5 linha, 3 linha, e uma fita no sentido 3 linha, 5 linha. O que é isso de linha? 5 linha, 3 linha. A gente sabe que a ribose é um açúcar de 5 carbonos, né? Então, a gente sempre tem um carbono 3, né, de um nucleotídeo, ligado ao outro nucleotídeo pelo seu carbono 5 e assim sucessivamente. Então, 5 linha, 3 linha é apenas a orientação dessas fitas. Não precisa ficar decorando. Sempre quando cair, para você saber o sentido, que é importante na questão dos processos, né, de replicação, que a gente vai ver em outro vídeo e tudo mais, ele vai te informar qual é o sentido 5 linha, qual é o sentido 3 linha, tá? Então, é só pra você saber que essas fitas, elas são antiparalelas, é assim que a gente chama. Se uma vai no sentido 5 linha, 3 linha, a outra vai no sentido 3 linha, 5 linha. Então, resumindo, a gente tem um nucleotídeo que se liga pelo seu carbono 5 linha ao fosfato. Esse
fosfato se liga ao próximo nucleotídeo no seu carbono 3' e assim sucessivamente. Então vimos a estrutura do DNA. E qual é a estrutura do RNA? O RNA é uma fita simples, tá? E ele tem algumas estruturas possíveis, dependendo do tipo de RNA. A gente tem o RNA mensageiro, que é uma fita simples, que ele leva a informação do DNA para produzir uma proteína. A gente tem o RNA transportador, que é em formato de um trevo, né? Parecido com um trevo, a gente vai ver que ele transporta aminoácidos para o ribossomo para produzir proteína também, né? E a gente tem o RNA ribossômico, que ele, junto com algumas proteínas, ele forma a estrutura do ribossomo, que é a organela celular responsável pela produção dessa própria proteína. E aí a gente entra no próximo tópico, que é função. Então, o DNA tem a função principal de guardar as características genéticas, né? Passar para a prole, para os filhos, essas características hereditárias. Então, ele guarda os genes, ele guarda as informações e também controla toda a célula. Então, ele tem esse controle das funções, né, dos mecanismos celulares. Então, ele comanda tudo. Já o RNA, ele tem a função principal de produzir proteínas. Então, a gente tem o RNA ribossômico, que eu já falei, que ele forma o ribossomo, que é a organela celular responsável por essa produção da proteína, essa formação, essa construção da proteína, né? E aí a gente tem o RNA transportador, que transporta esses aminoácidos para produzir essa proteína. A gente tem o RNA mensageiro, que é aquele que leva as informações de qual proteína formar, né, para o citoplasma, vem lá do DNA. E a gente tem as riboenzimas, que são algumas enzimas formadas de RNA, que também estão nesse processo de transcrição do RNA, ajudando na produção e na formação de proteínas. Então, basicamente, resumindo, a função do RNA principal é produzir proteína. O último tópico de diferença é o local onde a gente encontra essas duas moléculas. O DNA a gente sempre vai encontrar no núcleo ou naquela região nucleóide central da célula, tá? O DNA ele fica preso lá pela carioteca nas células eucariontes, tá? Lembra que a gente tem as células procariontes, que são aquelas células que não tem a carioteca, não tem um núcleo definido. Então a gente tem o DNA no citoplasma. Em algumas bactérias, em algumas células mais primitivas, as procariontes não tem esse núcleo. Mas falando em células eucariontes, o DNA sempre vai estar dentro do núcleo. A gente também encontra umas organelas que a gente chama de mitocôndrio e cloroplasto. Isso aí eu vou citar para vocês mais na aula que a gente tiver de respiração celular. Mas essas estruturas, né, tem uma teoria que se chama endossimbiose, que acredita que o cloroplasto e a mitocôndria eram seres procariontes que foram englobados por uma célula eucarionte e acabaram vivendo em mutualismo, né? Então, as mitocôndrias, elas se reproduzem sozinhas, elas têm seu DNA próprio, o cloroplasto também. Então, elas foram sendo passadas para as células seguintes. E hoje, as células eucariontes usam para energia e precisam dela para sobreviver. Então, a teoria que a gente vai ver mais a fundo, mais na frente, porque a gente vai ver cada ponto que sustenta ela, mas por isso que a gente encontra DNA também lá. Lembrando que esse DNA da mitocôndria é diferente do DNA lá do núcleo. Um exemplo é que a gente sempre tem o DNA mitocondrial igual da nossa mãe. Porque o óvulo da nossa mãe que permanece com a mitocôndria. Então, quando vem o espermatozoide no nosso pai fazer a fecundação, entra só o material genético. Então, não se aproveita nada daquela célula. Então, a célula que vai gerar o embrião é a célula do óvulo, tá? Então, aquele óvulo tem mitocôndria que vai fazer a divisão celular. Então, a gente vai ter mitocôndria proveniente só da nossa mãe. Então, é um DNA diferente, DNA circular, semelhante das bactérias, que também sustenta a teoria. Então, a gente vai encontrar DNA lá também, mas é um DNA diferente. Mitocôndria e cloroplasto. Basicamente, a gente encontra DNA no núcleo. Já o RNA, a gente vai encontrar rapidamente no núcleo quando ele for formado ali na transcrição, mas a gente vai encontrar ele principalmente no citoplasma, na forma de RNA ribossômico, na forma de RNA mensageiro e transportador. O RNA pega a informação lá do núcleo, do DNA, e sai do núcleo para fazer as funções que o DNA mandou, para formar as proteínas que o DNA mandou lá no citoplasma, fora do núcleo. Então, para finalizar, a gente vai só citar os 3 processos celulares que envolvem
os ácidos nucleicos. Por quê? Porque a gente vai ter um vídeo, vai ser o próximo vídeo, só sobre duplicação do DNA, que é o primeiro processo, tá? Duplicação ou replicação. Pode ver aí, é o processo onde DNA forma mais DNA. Esse processo ele ocorre quando a célula vai se dividir e eu preciso duplicar esse DNA. A gente vai ter uma aula só sobre isso, porque é um assunto muito extenso, tem uma riqueza de detalhes. Quem vai fazer específica, o EG, quem quer medicina, por exemplo, tem que saber muito isso. Então tem o nome de enzimas, então a gente vai fazer um vídeo só para isso. Mas se você não é da área, quer só saber um pouco, basta saber que é um processo que o DNA se duplica, tá? O próximo processo, pode ver na imagem, é a transcrição. A transcrição é quando o DNA faz uma molécula de RNA mensageiro, né, complementar ela, e essa transcrição ela vai passar as informações para a molécula de RNA. Depois a gente tem a tradução, que vai pegar esse RNA mensageiro lá no ribossomo e vai traduzir para a proteína, que é o produto final que a gente quer. Então, a gente vai ter uma aula só para replicação do DNA e depois a gente vai ter uma aula só de síntese proteica, como a gente produz uma proteína do zero, tá? Do DNA à proteína. Então, a gente vai ver o processo de transcrição e tradução, que são a chave para a produção de proteína depois. Então, basta ter esse esquema por enquanto na cabeça de vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Vão fazer os exercícios, vão tirar dúvidas comigo. Ou então deixem aqui embaixo, deixem lá no Instagram, né? Fortalecem as redes sociais para que a gente tenha mais um ânimo nessa quarentena, nesse ano tão difícil para todos nós, pra gente continuar postando material, pra gente continuar aqui juntos, tá? Um beijo para todos vocês. Até a próxima.